Muito bem, estamos aqui com o Em Cartaz pela TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV e também para todo o Brasil pela TV Com Brasil, canais 3 da Claro, 28 da Sky, tem que ler porque é tanto canal, 239 da Vivo e também pela internet, o nosso endereço é tvaberta.tv.br para todo o sistema solar. E temos ainda nossas páginas no Facebook, tem as nossas páginas no Instagram, tem as nossas páginas no YouTube também, onde ficam postadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa. Ou seja, só não assista quem não quer. Não vê porque não quer. Então vamos começar o nosso programinha, que como sempre tem muito assunto. O Em Cartaz está no ar. Hoje nós temos aqui a subida honra de receber em nosso programa o Rafael Primot. Tudo bem? Falei certo, né? Primot. Falou certo. Francês? Diz que é, né? Diz que é. Uhum. Você não sabe a genealogia? Assim? Não, então tem uma mistura aí de italiano com francês que vem vindo, vai sair, vai fundindo um com o outro. Você não sabe mais o que é. Mais ou menos isso. Rafael, quantos anos já de carreira artística? Ai, que pergunta difícil. Eu comecei com 16 anos com Antunes. 16 anos? Eu mudei para São Paulo, sou do interior de São Paulo, eu vim para São Paulo para estudar. Você é de onde? Sou de Itapeva. Itapeva. É uma cidade bem pequenininha. Todo mundo fala, eu conheço Itapeva. Eu falo, não, é a Travessa da Paulista, essa que você conhece. A Itapeva, a cidade é um pouquinho mais para dentro do estado. E eu comecei fazendo teatro com Antunes no CPT, fiquei 2 anos lá, depois passei pelo Zé Celso, o Grupo Tapa. Pô, você só pegou feras, né? Eu vim para estudar teatro, eu queria fazer com os melhores quando eu cheguei aqui. E pegou os melhores mesmo. Peguei os melhores. E aí eu fui, e junto com isso eu fazia a faculdade de cinema. Então eu me formei em cinema e junto fui fazendo teatro, fui me formando e trabalhando como ator. Mas eu sempre trabalhei como ator, eu sempre me sustentei. Mas você tem essa multiplicidade, né? Você escreve, você dirige, você atua, você produz, eu fico exausto quando vejo a tua biografia. Ai, para! Mas eu sempre falo que a necessidade faz o ladrão, né? É porque eu sempre fui ator e eu sempre quis trabalhar como ator e muitas vezes você não consegue escolher o trabalho que você tem, né? Então, para poder optar, escolher mais e ter... eu comecei a produzir, então... Para escolher as histórias que eu queria contar, eu comecei a produzir, escrever e dirigir e tal. Então eu descobri esse caminho para conseguir ser mais dono do meu ofício, assim, né? Enfim. Então eu fui fazendo um pouco na necessidade, eu fui descobrindo os talentos, possibilidades, né? E não só no teatro, como também no cinema e na TV, né? Eu dirigi 2 longas, né? Depois de ter dirigido alguns curtas. Teve um com a Regina, não teve com a Regina Duarte? Tem com a Regina Duarte, que chama Gata Velha Endamia. Gata Velha Endamia. Que foi um filme de bastante sucesso, assim, de bilheteria. Ele foi bem de crítica também. É um suspense. Ela é a Bárbara Paz e a Gilda Nomassi. E aí depois eu fiz o Todo o Clichê do Amor, que eu também tenho um elenco. Que é mais recente agora, né? Recente, Não é tão recente mais, porque o tempo passa muito rápido, mas é recente, é mais recente, é o último. Que é com que eu tenho um elenco super legal, assim, Maria Luísa Mendonça, Débora Falabella, Major Estiano, Elcir de Souza, enfim, tem um elenco, Clarissa Kist, um elenco muito querido e aí eu quis fazer uma história de amor, depois de ter feito um suspense, eu falei, agora eu vou contar uma história de amor aqui, diferente, estranho, esquisito. Agora, tem um curta-metragem seu que eu adorei o nome, como é que é? Manual para atropelar cachorro. É isso, Manual para atropelar cachorro. É um curta que foi, assim, eu ganhei muitos prêmios com ele no mundo todo e depois de um tempo eu ganhei um processo com ele por conta do nome, né? Porque o filme ele não é um manual para atropelar cachorro, obviamente. Mas é baseado num conto do Daniel Galera e outros 2 contos que eu adaptei e juntei, assim. E o título ele é muito controverso, assim. É a história de um cara que vai se estragando com o passar do tempo. Então, é um cara que vai enlouquecendo, assim. Então, mas é um filme bem pop, assim, e ele participou de muitos festivais. Ele foi muito bem, mas depois de um tempo as pessoas que não... Né, não sabiam do que você essa onda que a gente anda tendo de haters, assim, ainda bem que foi há muito tempo, nem tinha muito Instagram e Facebook na época. Eles começaram a atacar sem sequer assistir o filme. Né? Então, minha defesa foi assistam, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, legal. Agora você está fazendo Baby, você precisa saber de mim. Isso. Baby, baby. Quer cantar lá na peça? Paga bem? Paga bem? Paga bem, paga bem. É teu primeiro... Paga super bem. Paga bem pra burro, né?
É o primeiro monólogo seu? É meu primeiro monólogo. É meu primeiro monólogo. Eu vinha, a gente parou com a pandemia, né, de produzir as coisas e tal. Eu vinha de uma outra peça que foi o Love, 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 que eu fiz, com o grupo da Débora Falabella. Débora Falabella. A temporada, e depois eu fiz uma novela, tive que sair, não fiz a temporada de São Paulo. E aí eu tava louco para voltar ao teatro, assim. Eu comecei a produzir um outro espetáculo que meio que parou com a pandemia. No meio disso eu tinha um texto escrito para 4 atores, que é o Baby. E aí eu, confinado em casa com o Rodrigo Frampton, que é o diretor da peça, que é meu amigo há 20 anos, a gente resolveu fazer alguma coisa. Então eu peguei esse texto, chamei o Franz Kepler, que é um autor premiado, e tal, que é um amigo meu. Falei, Franz, me ajuda a adaptar isso para monólogo. Porque eu já estava meio viciado naquele texto, né? Eu tinha escrito para 4 atores, eu não sabia muito que caminho tomar. E aí ele me ajudou, a gente fez uma adaptação e eu comecei a ensaiar em casa durante a pandemia, sem saber para onde ia. Né? E aí comecei a juntar pessoas, assim, cúmplices, né? Nessa jornada. Aí chamei a Célia, o pessoal da Morente Forte, eles conheceram o texto, aí ficaram super emocionados e falaram, vamos produzir e tal. E aí a história foi rolando. Resultou na montagem do Baby, que eu vinha fazendo alguns ensaios abertos no quintal de casa, convidava algumas pessoas, assim, até na pandemia, quando ela relaxava um pouquinho, eu fazia, porque era espaço aberto, todo mundo de máscara, com distanciamento, e comecei a ensaiar tendo esse retorno do público, para ver como é que funcionava. E se você foi afinando. Fui afinando de acordo com o retorno das pessoas. E também com as histórias das pessoas, porque a história da peça ela é composta também por várias outras histórias de outras pessoas. Pessoas. Eu fui meio que juntando isso. Antes da gente mergulhar um pouco na história do que trata o Baby, Você Precisa Saber de Mim, a gente tem uma sessão aqui no programa que chama Escarafuncha. A gente vai dar uma olhada na vida pregressa da pessoa, pega os antecedentes, ai, meu Deus. Percorre as delegacias. E tem umas fotos aí. A gente tem umas fotos aí do Rafael. Vamos começar a ver as fotos do Rafael. Você com a Noemi Gerbelli? Noemi Marinho. Noemi Marinho, desculpe. Noemi Marinho. Ou Noemi, perdão. Noemi Marinho. Noemi ela anota, tá? Mas Noemi não perdona. Essa aí é a Gaivota que a gente fez, direção do Nelson Baskerville, no Sesc Anchieta. Foi um projeto lindo, assim, lindo, maravilhoso. Tinha o Renato Borg, se não me engano. Renato Borg, o Elcio, o Renato Borg, Pascoal Conceição, Julia e a Nina. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui. Elenco ótimo, hein? Um elencão. Foi maravilhoso, assim, foi uma experiência que caiu no meu colo, porque todo ator quer montar, né, a Gaivota e tal. Nunca esteve no meu radar, assim. E aí, incrivelmente, caiu esse convite no meu colo. Eu falei, nossa, claro que eu quero. Nessa, exatamente. Né? Tem outra, vamos ver, outra foto. Aí é o Love, Love, Love? Aí é o Love, Love, Love. A gente fez Rio de Janeiro, a gente estreou no Rio, ensaiei aqui em São Paulo com o Lenati e tudo. E aí fiz a construção... Eric Lenati, né, que dirigiu? Lenati. E aí eu fiz a construção do personagem, toda essa onda aí desse... Porque o texto era muito maluco do que chegou, assim, sabe? Vocês inglês, né? Mike Bartlett. E essa fase desse personagem, que é a última fase dele, ela vinha um texto quase cifrado, não dava para entender muito o que ele queria dizer, assim. E aí a gente partiu por um caminho de um cara que foi meio que foi enlouquecendo com o passar dos anos. Com o passar do tempo. Né? Então, mais fotos. Olha lá, a Célia Forte, a Selma Morente. Ai, que bonitinhas. Bonitinho. Isso aí foi durante a montagem Os Guardas do Taj. Os Guardas do Taj que você dirigiu. Eu dirigi. É um texto do Rajiv Kibrars, que eu esqueci o sobrenome dele, que é um sobrenome meio difícil. E que o Gianecchini e o Tosi fizeram aqui. A gente fez uma temporada linda. A gente né? Aqui no Fé Comércio. A gente fez Raul Cortez, depois fez Sérgio Cardoso, a gente fez Rio de Janeiro. E a gente estreou em Portugal, né? Que também foi uma surpresa. A gente fez essa estreia lá, fizemos um circuito de, acho que, 6, 7 cidades em Portugal. A Célia e a Selma são duas malucas, né? São duas malucas. Inclusive, elas não param de produzir, elas estão sempre fazendo coisa. A gente começou a ensaiar, inclusive, essa peça. Foi um acidente de percurso, porque eu tinha esse texto guardado que eu queria montar. Eles leram, gostaram, eu falei, vamos montar. Tá bom, a gente começou a ensaiar em 2 semanas. A gente ia estrear meio que em Birigui, talvez, não sei que é a cidade do Gianni. E aí ela me ligou e falou, olha, a gente tem a possibilidade de estrear em Portugal, vamos? Porque caiu uma pauta de lá, ligaram para ela. E a gente, há 2 semanas, vamos. Então, cadê o passaporte? Vamos embora. E assim foi. Tem mais fotos, eu acho. Tem mais alguma?
E Tata Werneck, a grande Tata Werneck, né? Aí Deus Salve o Rei. Deus Salve o Rei. Foi uma novela que ela fez, não sei. Ela parou de atuar, assim, quer dizer, ela não tem atuado, né? Apresenta agora. Mas Deus Salve o Rei. Foi um projeto muito legal, assim. Eu tinha dado uma pausa de fazer novela, porque eu tinha ficado traumatizado com uma novela anterior a essa. Eu falei, não quero mais fazer novela, porque o meu personagem mudou todo. Você não sabe o que vai dar aqui. Não, a novela ela foi engavetada, voltou, era uma novela da Maria Adelaide Amaral. Quando voltou, nada acontecido que estava planejado. E eu fiquei meio injuriado. Eu falei, não vou. No Rio de Janeiro, você ficar preso no flat lá e tal. E aí, no camarim, um dia, conversando com outro ator, ele falou, fui convidado para fazer uma novela de época, assim, meio que Rei Sou Eu e tal. Daí eu pensei, falei, uma dessa eu faria. Isso é legal, né? O universo ouviu. 2 meses depois, a produtora me liga, Rafa, a gente quer te chamar para um teste, né? Eu nunca peguei nada sem teste, fui lá fazer um teste. Um teste para uma novela e tal. Eu falei, eu tô um pouquinho meio assim com novela, porque eu fiquei aí, fiz uma novela bababá que não foi muito legal. E ela falou, não, é uma coisa que pode ser legal e tal. Eu falei, como é que chama? Deus Salve o Rei. Quando ela falou, eu falei, é aquela. Tá bom, vamos fazer. E aí deu certo, eu fiz o teste. Quando você faz o teste, você sabe, né? Aí eu fiz o teste, falei, eu acho que o destino tá me levando para essa novela. E foi uma experiência linda. Não deu outra, assim, né? Aí eu fiz as pazes com a novela. Fez as pazes com a novela. Tem mais uma foto, eu acho. Mais duas. Então vamos lá, mais 2 fotos. Essa é do Deus Salve o Rei, né? Um guerreiro, não é? Olha isso aí, gente. Praticamente um Game of Thrones. Isso é legal, né? Um cenário desse, uma ambientação dessa, esse figurino, não né? é? Olha, quem que disse que aí dá pra brincar legal, né? Mais uma. Quem é esta ilustre figura? É meu filho, não é? Teu filho? Eu adotei esse... Não vou dizer que são parecidos, mas... Tem uma certa semelhança, né? Os dois meio vira-latas, assim, sem muita casa definida. Como é que chama? Chama Romeu. Romeu Pirata. Eu queria chamar ele de Sovaco, mas não me deixaram. Sovaco, né? Depois Virilha também não. Virilha aí não. Eu fiz uma enquete na internet, aí virou Romeu Pirata. Ele é um legítimo vira-lata que eu adotei na pandemia, um pouco antes da pandemia, assim. Eu estava atrás de um cachorrinho, e aí uma amiga minha que cuida de ONG, essas coisas, aí ela assim, não sei o que, tarará. E aí eu, no meio do caminho, antes de adotar, eu meio que desisti. Falei, não, vou viajar muito, isso aqui vai dar trabalho, é uma dor de cabeça, e né? É uma dor de cabeça e tal. Dela, não, mas é maravilhoso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse porque eu não vou resistir, vou deixar 3 semanas, sabia, né? 3 semanas na sua casa, qualquer coisa vai na minha casa. Tchau, né? Eu falei, tá bom, vai, conheço esse truque, mas pode deixar. E aí tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Mas é danado o bicho, viu? Né? É danado. Mas é uma alegria, né? É uma delícia. Vamos voltar a falar do Baby? Vamos voltar. Porque você veio aqui para falar do Baby, né? Então, esse monólogo tem alguma coisa de autobiográfico? Como é que é essa? É um espetáculo que eu chamo de autoficção. Autoficção. É quase aqueles doc-fic, assim, de cinema, né? Que é uma mistura de documentário com ficção. É uma história que passa muito por mim, foi o primeiro texto que eu escrevi que o cerne da questão me atravessa, então eu tinha muito receio de montar esse texto, ele foi escrito há uns 6 anos atrás, porque ele fala sobre a morte da mãe. A história gira em torno da morte da mãe, que é uma figura que eu perdi também, minha mãe também morreu, e muitos anos depois da morte dela, eu resolvi escrever um texto que falasse um pouco sobre a morte, mas que não necessariamente fosse a minha história. E aí eu comecei a enxertar pequenos acontecimentos que eu passei, que eu ouvi e tal. O diretor, que é o Rodrigo Frampton, ele também perdeu a mãe 1 ano depois que eu perdi a minha. Então a gente tinha uma história muito, sabe assim, uma história de dor muito incomum. E a minha ideia era escrever uma história sobre o luto, mas que fosse otimista. E como fazer isso, né? Então, o Baby, Você Precisa Saber de Mim, é uma tentativa de falar sobre o luto, sobre as perdas que todo mundo tem, passa na vida, que depois da pandemia, então, a gente teve muitos casos né? Mas que a gente tivesse ali, apontasse um caminho, uma saída, ou né, uma luz de como a gente sobrevive a isso. Assim. Então, apesar de ser o tema ser o luto, né, e a morte da mãe especificamente, a história gira em torno de um casal de irmãos. São eles se amparando diante de uma possível morte e que depois que ainda não aconteceu e vai acontecer durante a peça. Durante a peça, porque a peça ela acontece em blocos, em 5 blocos, assim. E como sobreviver a isso de uma maneira
da maneira mais positiva possível, assim. Então, a partir disso eu usei minha própria experiência, né? Certo. De sobrevivente, assim, de um luto. Porque a perda de uma mãe dentro de uma família é uma coisa muito grande, assim, muito séria, né? Eu ainda era muito jovem quando minha mãe morreu e transformou muito as relações dentro da minha casa, assim. Então, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver essas figuras, né? A figura do meu pai eu vejo muito, que é um cara muito tranquilo e muito positivo, assim. Então, assim, a gente vai se transformando um pouco nas figuras dos nossos pais, né? Então, na peça a gente vai apontando isso, assim. Então, o filho vai virando um pouco o pai, a filha vai virando um pouco a mãe, e isso também é uma maneira deles continuarem vivos, né? Porque eles se perpetuam através dos sobrinhos, dos parentes, dos familiares que ficaram. Dos familiares e das histórias que eles deixam, né? Então, é um pouco isso. Agora, é só você em cena, um monólogo, só você em cena. Só eu em cena. Aí eu faço os outros personagens. Você faz os outros personagens. E também faço os personagens imitando os outros personagens, porque tem isso, né? O pai está contando uma história, imita a filha. Então tem um pouco essa brincadeira. Esse jogo louco, as mudanças, elas não acontecem tipo com figurino, nada, eu só vou eu componho no começo um jeitinho para cada uma maneira de falar, e aí o público vai identificando quem é quem. Agora, entre umas vozes gravadas também, são os irmãos, são as irmãs? Como é que é? Sim, a gente tem uma participação em off da Marjorie Stiano, que ela faz a irmã. Então a gente tem isso no começo e no fim da peça. Você dialoga? Eu não contraceno com ela, não. Não, ela entra, ela meio que ilustra alguns momentos do espetáculo, entra a voz dela como ela fizesse uma ligação telefônica para esse irmão. Tá. E aí a gente escuta a voz dela, assim, entrando e saindo. É uma participação afetiva, porque né? Ela é uma amiga de longa data e ela acompanhou um pouco essa minha fase quando eu falei que eu queria fazer a peça. Ela gosta muito do texto, quando era para 4 atores a gente pensou em montar. E ela falou, me deixa participar de alguma maneira também, quero participar, assim como a Débora Falabella, que é uma amiga minha que faz o figurino do espetáculo, que também é uma figura que é muito importante na minha vida, na minha carreira profissional. E que também se juntou no meio da pandemia, eu sei que ela gosta muito de fazer figurino, e eu falei, Débora, me ajuda com o figurino desse espetáculo, umas trocas de roupa, ela, não, vamos fazer e tal, e ela é uma graça, ela veio, acompanhou alguns ensaios. E a Débora é teatro na veia também. A Débora é teatro na veia. Tem algumas fotos aí, eu acho que do Baby, você precisa saber, que você está fazendo lá no Eva Hers, que fica ali no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, uma delícia de espaço, né, gostoso. É uma delícia, é um teatro pequeno. Dá uma proximidade. Muito aconchegante, Então eu consigo olhar no olho dos espectadores, aí é uma cena do espetáculo. Essa é uma cena do espetáculo, né? Essa aí foi uma foto até que foi feita de um espectador que foi assistir, porque eu não fiz foto de cena, mas ele é fotógrafo, e aí depois do espetáculo ele falou, fiz umas fotinhas escondidas. Eu falei, então me manda pra eu poder usar. Legal. Baby, você precisa saber de mim. O cartaz. Tá certo os horários ali, sábado às 20 horas, domingo às 15. Horário bom esse de domingo? Um horário vespertino. É um horário que eu achei que a princípio fosse ser muito esquisito, né? Porque pra mim eu acordo, tomo um café e vou pro teatro fazer peça. Mas para as pessoas não, porque a Paulista fecha. Pois é. Então as pessoas conseguem assistir a peça e almoçar depois, ou almoçam e depois tem um programinha. Então tá indo bem, assim, é um horário bem legal, assim. Não, é legal. Antigamente tinha muito essa coisa dos vespertinos, né? Os teatros faziam sessões às 4 da tarde, o pessoal chamava a sessão das moças, né? Às 4 da tarde e tal. O que é legal. Depois que isso muita se gente perdeu. Que tá em cartaz consegue assistir também, né? Pois é. Porque é um horário que a pessoa vai fazer peça às 8, então ela consegue assistir às 3, né? Ou é um horário mais... Tem vários espetáculos agora fazendo nesses horários. O meu medo era só que as pessoas achassem que era um infantil, né? O nome de Baby, você precisa saber de mim. Aí chega lá todo mundo, cadê a história do bebê, né? Eu falei pra Célia, vou ter que mudar um pouquinho. Você fica lá até quando? Até 26 de junho. 26 de junho. 26 de junho no Teatro Ava Hers. E, quero te fazer esse convite, vai lá assistir. Vamos lá, vou lá no Vespertino. Por favor, tá? Por favor. De repente a gente toma um suco depois com as crianças que forem também na sessão. Rafael, boa sorte para você. Merda lá com o espetáculo. Obrigado, foi um prazer. Prazer receber você aqui. Aí, um programa de vocês que eu adoro. Muito obrigado, cara. Deixa eu ver aqui. Tem uma chamadinha agora. Agora é a hora das nossas dicas de shows, teatro e eventos culturais que estarão acontecendo neste final de semana em várias partes do país para vocês programar. É a nossa Agenda Brasil.
Hemocentro da Santa Casa de São Paulo precisa de você, precisa do seu tipo sanguíneo. A positivo, O positivo, B negativo. Nosso estoque está muito crítico. Venha até o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, faça o seu agendamento pelo telefone 2176-7155 e ajude aos pacientes que precisam de cirurgias, que fazem tratamentos oncológicos, ajude a salvar vidas. Olha só quem está com a gente aqui no Em Cartaz hoje, a Marcela Brandão. Salve, Marcela! Salve, Atílio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso te receber aqui. Marcela, você é de São Paulo, né? A gente estava conversando sobre isso. Sou de São Paulo, da Gema. Paulistana da Gema. Paulistana da Gema. E a música entrou cedo na sua vida? Entrou muito cedo. Entrou ali na minha infância, né? Nasci em São Paulo, mas cresci muito nas férias no interior. Então tem essa vivência do campo. O sertanejo foi o primeiro impacto assim na minha vida. E a paixão mesmo pela natureza, pelo que eles falavam ali, né? Por esse cancioneiro que a gente tem ali do Brasil profundo. Né? E depois disso a Cássia Eller. Aí pegou pra valer. Aí foi na veia. Aí não teve jeito. E aí você já tocava algum instrumento? Como é que é? Não, eu já tinha vontade de tocar, porque meu irmão tocava, meu avô tocava, meu pai um pouquinho. E aí eu resolvi começar a fazer aula. E aí também não parei mais. Aí você foi pro clã, é isso? Pro clã? Fui pro clã, Escola de Música do Zimbo Trio. E lá eu aprendi. Nada menos. Né? E comecei a tocar bateria, violão, cantar também. Muito legal. Fiz aula de percussão também. Você é multi-instrumentista, então. Arranha. Multi-arranhadora. Multi-arranhadora, sim. E a composição? Começou? A composição começou com a paixão pelas letras. Eu sempre gostei muito de ler. Sou meio viciada assim, em livro. E sempre que eu tô lendo alguma coisa, aquilo me desperta um insightzinho, eu vou lá pro papel, eu escrevo. Eventualmente não vira nada, ou acaba virando uma música, ou sei lá, pincela uma ideia aqui. Mas alguma coisa sempre vai pro papel, a partir do que eu tô lendo. A partir do que nem você tá tanto lendo. do que eu tô ouvindo. É mais por aí a composição. E aí veio cedo, né? Veio junto com essa paixão pela literatura. Aí normalmente você da letra parte a música, ou como é que é? Eu me considero, assim, letrista mesmo. Letrista. E aí, às vezes, a própria palavra tem uma sonoridade ali, ela vai musicalidade, buscar, né? O verso ali tem um balanço. Às vezes, é só a letra, e aí eu procuro uma parceria que faça dali a música, né? Mas muito difícil vir as duas coisas a partir de mim, sabe? Letra e música. Acho que tem uma só que aconteceu isso. Agora, vir primeiro a música, nunca. Nunca. Não tô esperando acontecer. Agora, teve um momento na sua vida que você falou assim, eu vou ser artista, vou ser cantora, vou ser compositora, vou entrar nessa definitivamente, vou abraçar essa carreira. Teve um momento assim? Teve. 2019 aconteceu isso, assim, foi uma reviravolta. Dizem que é o retorno de Saturno, né? E aí até virou o nome do meu disco. Foi o meu EP de estreia mesmo, chama Retorno de Saturno. Porque eu já tentei fazer de tudo. Olha, eu fiz faculdade de letras, né, que eu queria, daí eu dei aula, eu queria fazer crítica literária, mas a música sempre bateu ali na porta, assim. Eu saía da faculdade, chegava em casa, só tocava violão. Na escola não fazia quase nada, assim, tava sempre de recuperação e tocando violão. Tanto que meu castigo era, seu violão aqui, você não vai tocar nesse violão. Então o castigo era a música, porque ela me roubava a cena o tempo todo. Sugava, né? Sugava, uai. E aí chegou uma hora, assim, em 2019, eu falei, quer saber? É isso. Não adianta, vai ficar... eu já tocava em barzinho, daí eu desisti porque barzinho
é penoso, sabe? É penoso, não né? é, não Agora, é uma fácil. grande escola também, né? É a maior né? escola. Você é obrigado a cantar de tudo, né? Você é Porque o obrigado neguinho a cantar canta, de pede lá, canta tal. não Isso, sei o quê. você é obrigado a decorar, você é obrigado a estudar o violão, né? Aí você canta aquela tal que ele pediu, ele nem ouve, né? Porque ele tá lá tomando. Não, ele tá falando mais alto que você, ele tá bêbado. O dono do bar tá brigando com o teu som. Mas aí depois eu falei, não quero, eu quero fazer o meu, quero fazer a minha música. Aí fui pro estúdio, chamei amigos, gravei ali com uma galera de peso mesmo. E foi o primeiro disco ali de estreia. Foi 2019, 29 anos, retorno de Saturno, aí ele começou. Depois veio a pandemia. Depois veio a pandemia! A gente foi vasculhar um pouco a sua vida. A gente tem uma sessão aqui que chama Escarafuncha. Legal. É a sessão Escarafuncha. A gente vai escarafunchar a vida das pessoas. Então a gente tem umas fotos aí para mostrar para você. Vamos ver as fotos da vida da Marcela. Ah! Marcela na bateria, arrasando. Que loucura! Você tá bem. Mas peraí, volta lá, não deu tempo da gente rir bastante dessa que foto. Jovem, né? Você tá bem na jovenzinha ali. Eu tô jovem. Bem jovem. Aliás, você é bem jovem. 16, 17 anos ali. Bateria sua? Bateria minha. Coitada da minha mãe. Imagina ficar treinando bateria em casa. Não era. Não era tão. Não era legal. Mamãe não Os gostava vizinhos muito. Também acho que não curtiam. Não curtiam. Né? Próxima foto, vamos ver? Eu não sei fazer rock and roll. Você não sabe fazer rock and roll, Marcela? Olha, de lá pra cá eu espero ter aprendido um pouco. Mas é uma música que eu fiz pra minha sobrinha, essa. Ela tinha uns 2 anos, mais ou menos. Não, 2 não, vai, uns 4 anos, mais ou menos. E ela sempre ficou muito comigo, a gente é quase irmãzinha, assim, sabe? E eu tentava mostrar pra ela o Chico, a Cássia Eller, o Caetano, a Bethânia, e ela gostava do Mick Jagger. O Mick Jagger era o negócio dela. Ficava indignada, eu falava, mas olha o Chico, ele não é lindo? Não, é o Mick Jagger que é lindo. Eu falava, não, pelo amor de Deus. Aí eu, indignada, escrevi essa música. Não sei fazer rock and roll. Vamos ver, outra foto. Mochotó, Marcela Brandão e Lanlan. Uau, 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 uau. Ai, a Lanlan é um caso de amor, assim, eu amo a Lanlan profundamente. Foi uma ídola, na verdade meu primeiro instrumento foi a percussão por causa da Lanlan. Porque eu via lá, eu tinha o DVD do Acústico MTV da Cássia. E eu ficava acompanhando num padzinho, né, que é uma borracha que você fica... Eu tinha 2 baquetas. E eu ficava lá, imitando. Imitando, fazendo. E ganhei uma baita noção de tempo, de ritmo, de não sei o que, fazendo isso. Sem fazer nada. E aí a Lanlan virou uma, assim, sei lá, uma janela mesmo pro meu mundo musical, né? E eu sabia quem era aquela banda, como quem sabe escalação de timbre, sabe? Baixo, pá. Então, daí eu cheguei pro meu produtor assim e falei assim, bicho... Que tal? Sabe com quem que eu quero tocar? Assim, louca, Você né? acha? Aí ele falou, vamos tentar, cara. E ela foi um amor de pessoa. Nossa, ela foi Na boa, assim, recebeu assim, legal. Nossa, fantástica. E aí, hoje ela é minha madrinha musical, assim. Minha fada madrinha. Sua fada madrinha. Você tá bem de fada madrinha. Eu tô ótima. Mais uma foto aí pra gente ver. O que vem agora? Deixa eu ver. Olha que foto legal essa. Essa foto aí, ela foi a capa de um single, né, do Tintim. E ela foi inspirada numa foto muito parecida com essa, que é da Adriana Calcanhoto. Eu não lembro exatamente qual é a música. Eu gosto muito da Adriana Calcanhoto e acho ela artisticamente, para além da música, acho que ela é muito criativa. Então eu gosto muito de olhar esses por trás da obra, sabe? Como que ela cria capa, como que ela cria cenário e tal. E aí ela tem, em vez dessa bola vermelha no nariz, né, que aí no caso remete ao nariz de palhaço, o dela acho que remetia um pouco à censura, porque era um quadrado na boca. Quadrado, exatamente, eu lembro dessa foto. Aí eu quis fazer uma conversa mesmo com aquela... Então, é o Tintim. Tintim é o teu trabalho mais recente? Isso. Que você está lançando agora, vamos dizer assim? É isso, O Tintim é uma música que veio, sei lá, veio de um momento triste, assim, e eu falo um pouco sobre
sobre o que a gente precisa sempre passar e versus o que a gente está sentindo dentro, né? Então essa coisa de ter que estar sempre sorrindo, ter que estar sempre feliz, ter que estar sempre postando uma coisa que não necessariamente condiz com a tua realidade, né? Corresponde ao momento que você está passando, exato, né? Até a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa sobre... Eu estava lá com Covid, mal pra caramba, e postando... foto toda do meu feliz, sobrinho, toda alegre. Museu, sabe? E por dentro você está sentindo péssimo. Por dentro você tá acabado. E o quanto que isso permeia não só as redes sociais, mas o todo da vida. Né? A Você desce sociedade, ali de modo geral. na padaria, você tá triste, você dá aquela enxugada assim, você tem que, tudo bem, não sei o quê, dá aquele sorrisão pro padeiro. Então veio um pouco daí. E a inspiração principal foi aquele disco do Chico Buarque e do Lobo, O Grande Circo Místico. Tem uma música que chama A Valsa dos Clowns, e fala bastante sobre isso, né? O palhaço, ele é um charlatão, esconde a gargalhada da boca pra fora. Em toda a canção, o palhaço é um charlatão. Isso, e essa música, ela foi a guia mesmo. Foi a guia, que legal. A Eliane Verbena, a sua divulgadora mor, mandou aqui um clipezinho, acho que foi da gravação. Foi do dia da gravação. O dia da gravação. Do Tintim, Vamos dar uma olhada? Bora. Vamos lá, cadê o clipe? Então tá, chegou a hora que é preciso me cuidar e ver de fora o que aqui dentro já cegou. Bater de frente e apanhar o que sobrou com as mãos. O meu chão foi ladrilhado pelo que estilhaçou. Hoje é pisado pelo que o pé fincou. Tim, tim. Como um boneco de vidro, meu coração rachou. Achei que fosse revestido de qualquer tecido ou couro de leão. Então tá, chegou a hora que é preciso me cuidar e ver de fora o que aqui dentro já cegou. Bater de frente e apanhar o que sobrou com as mãos. O meu chão foi ladrilhado pelo que estilhaçou. Hoje é pisado pelo que no pé fincou. Tim, tim. Como um boneco de vidro, meu coração rachou. Achei que fosse revestido de qualquer tecido ou couro de leão. Tô feito um palhaço numa apresentação, mas tudo tá pintado, repara muito não. Tô feito um palhaço ao número fazer, mas tudo tá pintado, reza pra não chover.
Que bonitinho, delicada a música e tem esse toque que remete mesmo ao ambiente circense, né? Aquela influência circense e tal. Sim. A música está no Spotify. A música está em todas as plataformas. Todas as plataformas. Tá lá. Você tem uma versão até dela em Atmos, que é som 360. Ah, é? É. Onde que tem Na essa Apple versão? Music. Na Apple Music tem? É. Nossa, Tá eu não legal. vi, vou ver. Legal. Você tem as suas redes sociais, que é o @Marcela Brandão Isso. Marcela Brandão Marcela.Brandão. né? Tá no YouTube também, né? Tô em Tá tudo. disponível, tá em tudo. Tô em tudo. Tá em tudo. Nós vamos encerrar o programa, depois lá no final do programa, a gente vai mostrar o Sobre Maria, Ai, legal. que é um clipe com animação, né? Isso. Tipo desenho animado. É, ele é uma animação. É. Ele foi inspirado num clipe do Danny Black, É. que ele canta com o Milton Nascimento, e é uma animação. E eu olhei aquilo e falei, nossa, fantástico. É. E aí eu quis fazer algo na linha. Então, no final do programa, vocês vão ter que ver o programa até o final, é castigo para todo mundo. No final do programa a gente vai mostrar esse clipe, o Sobre Maria, que é composição sua também, né? É, composição minha. Minha e do Zé Tedesco. Zé Tedesco. Meu parceiro, é. Parceiro habitual? Parceiro habitual, agora ele não está morando aqui, mas é um parceiro de algumas outras canções também. Mas não dá para fazer as coisas remotas, assim? Hoje em dia não tem esses lances, não tem? Dá. Mas ele é um parceiro eventual, assim, a gente se dá muito bem na escrita, então é muito bom. Legal. Então, Marcela Brandão, todas as redes, todas as plataformas, né? No YouTube, inclusive, até o... Como é que é no... Você falou que é assim? Na Apple Music. Apple Music, como é que chama? Dolby Atmos, é o som em 360. Dolby Atmos, É olha fantástico esse negócio de mesmo? Dolby Atmos. É. Tô apaixonada. Nossa, eu não descobri isso. A gente nunca viu esse negócio. Não sabe o que é. É demais. Beleza. Marcela, obrigado pela sua presença, menina. Obrigada, Sucesso pra Tílio. você. Valeu. Quando tiver coisas novas, por favor, volte aqui, tá Com bom? certeza. Pra gente bater outro papo. Fechado. Valendo! Dani Sandrini aqui com a gente. Tudo bom, Dani? Tudo jóia, e Prazer você? te receber aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Fotógrafa e artista visual. O artista visual, quer dizer, é uma dimensão maior. A fotografia indo para... dialogando com outros caminhos. Legal. Agora você está fazendo um trabalho que é muito interessante. A exposição chama Terra, Terreno, Território. Queria que você falasse um pouco dessa técnica que você está usando. A gente vai mostrar depois, mas queria que você já desse uma palhinha de que tipo de trabalho você está fazendo. O projeto Terra, Terreno, Território, eu utilizo duas técnicas do século XIX, que foi descoberta, né, que utiliza pigmentos naturais para fazer a impressão fotográfica, só que não descobriram um jeito de fixar essas imagens. Só que é exatamente isso que me interessa, na verdade. Essa imagem que vai se transformando com o tempo. Quer dizer, com o tempo ela vai se diluindo, ela vai dependendo da quantidade de luz que ela vai recebendo, ela vai perdendo um pouco o contraste, né? E aí, se receber muita luz, ela pode chegar até o apagamento mesmo. Isso me lembra uma coisa, umas notas fiscais que a gente recebe, que põe em cima do carro, quando você vai ver tá branco, não tem mais nada escrito. É tipo isso, só que um pouco mais poético. Um pouco mais poético. Agora, você diz uns pigmentos, que tipo de pigmentos? Então, são duas técnicas. Uma que chama fitotipia. Tipia tem sempre... Fito vem de planta, botânica, né? Tipia sempre tem a ver com impressão, né? Sim. Então, fitotipia, eu faço a impressão na própria folha de planta. Então... Imprime na folha da planta. Mas é uma impressão que só tem o sol, essa matriz fotográfica e a folha. Na folha não passa nada, é a própria clorofila da planta que faz esse... Coisa. E aí tem um outro grupo que é uma técnica que chama antotipia. Antotipia, aí já não sei o que vem de flor. Ah, é de flor. Porque nos primeiros experimentos foram feitos pigmentos extraídos de pétalas de flores. Hoje a gente já usa esse termo para falar de pigmentos vegetais, né? Flores, raízes, sementes. E no caso, no Terra, Terreno, Território, eu uso o pigmento do genipapo,
que é o fruto da onde os indígenas extraem o pigmento para pintura corporal. Os indígenas usam o urucum, que é o pigmento vermelho. Que é o mais comum, né? Que é o vermelho, que a gente mas sabe mais. Né? Mas aquele que é escuro é o pigmento do genipapo. Agora, como é que você chegou nesses temas, nesses assuntos? Então, eu já estava pesquisando há alguns anos a passagem do tempo, a memória. Na fotografia a gente tem muito essa coisa de que a fotografia congela o momento. Mas eu acho que as coisas não são congeláveis, né? A gente quer congelar, mas elas não são congeláveis, né? Comecei a pesquisar alguns outros suportes para imagem fotográfica para além da tela e do papel. E aí, enfim, fui desenvolvendo outros trabalhos com em outros suportes. E aí comecei a pensar nessa passagem do tempo e aí me deparei com esses processos e comecei uma pesquisa longuíssima, assim, enfim, faz 7, 8 anos que eu pesquiso esses processos. E aí em 2018 também, né, sensibilizada com as questões indígenas que são muito difíceis aqui, né, no nosso país e, enfim, a luta não termina nunca, né? Eu me deparei com uma informação de que São Paulo é o 4º maior município em população indígena do Brasil. São Paulo, né? Aqui esta metrópole onde a gente vive. É um dado do censo de 2010, porque em São Paulo a gente tem as aldeias que ficam na Zona Sul, ali perto de Parelheiros, e na Zona Oeste, lá perto da região do Jaraguá. Mas a gente tem 53 etnias vivendo em São Paulo em contexto urbano. E que também são indígenas. Muitas vezes está aí, né? São seus vizinhos. Estão misturados aí, nós, a gente nem sabe. E às vezes a gente nem sabe. Então eu comecei uma pesquisa e aí fiz um projeto, todo meses de convivência para captação das imagens, né? Um projeto documental. E depois eu imprimi as imagens nesses processos aí. Aí você coloca aqui no release uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão do apagamento. Quer dizer, assim como as imagens vão se apagando com o tempo, existe esse apagamento também dessa população indígena. Exato. Acho que tem um apagamento histórico, né? A gente, se a gente pensa, as primeiras coisas que a gente fica sabendo da história indígena é que, tá bom, 1500 os europeus vieram, aí tem 3 linhas no livro, né? Os indígenas estavam aqui, e aí parece que ou não tem mais, ou ficou, se tem, tá congelado no tempo, como se a cultura fosse algo também congelado, né? Então, a cultura indígena, como qualquer outra, ela está em permanente transformação, ela é viva, né? Esse apagamento histórico é algo que eu busco trazer no projeto, né? Bom, a gente tem indígenas aldeados, indígenas que vivem em contexto urbano, e eu ponho no trabalho, eu ponho a legenda com a profissão desses indígenas que eu fotografei. Então tem engenheiro, tem advogado, tem terapeuta, né? E porque é isso, eles estão aqui convivendo com a gente. Vamos ver as fotos? Vamos. Aí você vai explicando pra gente o que são essas fotos. Tá bom. Nós estamos falando da exposição Terra, Terreno, Território, que está lá no SESI de Itapetininga. Essa é a fitoterapia. A fitoterapia também é uma fitoterapia que eu estou fazendo, Como é que chama? Fitotipia. Fitotipia, isso. Aqui a gente tem uma imagem que foi feita na aldeia Você tirou essa foto? Todas as fotos que estão aí, eu que fotografei. Fotografou. Então aí foi feita na aldeia Crucutu, que é uma aldeia na zona sul de São Paulo. É uma aldeia que eu frequentei bastante né, durante esse processo. E aí, uma cena de uma imagem aí de umas crianças brincando, outras com bicicleta, tem um senhor ali no fundo. Essa é uma folha de taioba. Que tamanho tem isso, mais ou menos? Essa daí é mais ou menos um 30 por 40. Assim. E aí, você projetou, como é que é? Você projetou isso na folha? Ai, meu Deus, não estou entendendo esse negócio. Eu faço como se fosse um negativo numa transparência. Mas é um positivo, na verdade, mas uma imagem numa transparência, e a gente faz uma cópia por contato, que chama. Eu pego a folha verde ainda, ponho essa transparência ali, ponho um vidro para fazer um peso e deixo no sol. Só que, por exemplo, depende, claro, de se é verão, se é inverno, sol, tal. Mas demora de 3 a 5 dias para fazer. Para imprimir, para gravar na folha. E essa imagem vai durar enquanto durar a folha. Então, pensando um pouco nesse conceito, né, da exposição, de que a cultura indígena viva e que vai se transformando com o tempo, a escolha também por esse suporte, ela vai um pouco por aí, porque a folha, ela, embora eu tenha tirado da planta ali, da raiz, né,
ela vai se transformando, ela continua se transformando com o tempo. Então a imagem interage com a folha, com os veios da folha. Os veios da folha. E com o tempo a folha vai enrugando, vai quebrando, isso também vai interagindo, com a imagem. Tem mais fotos aí, cadê mais fotos? Olha que linda essa. Né? Essa a gente consegue ver bem, né, esses veios interagindo com o rosto dele, né, como se fosse uma pintura cortando mesmo, o rosto dele, né, ali, né? Aí já é uma outra planta, né? Já não é a taioba, né? Aí, aqui é um tipo que chama de falsa taioba, na verdade. Falsa taioba. Que não é comestível. Esse é o Netuno borum. O Netuno, eu falo que ele é o consultor de assuntos da natureza para o projeto. Netuno é artesão, entende muito de natureza. Olha que linda essa. Essa é a Aurita tabajara. A Aurita é cordelista indígena. E a gente tem essa imagem que eu também gosto muito. Essa aí é feita numa planta que chama cingônio. Olha, o resultado é muito bonito, né? E fica sempre essa tonalidade, esse tom. Não, depende um pouco da folha, né? Como na natureza, né? A gente vê, bom, tem folhas que secam, ficam mais claras, outras que secam, ficam mais escuras, marrons, algumas mais amareladas, né? Essa, por exemplo, é uma planta que ela fica meio nesse acobreado, assim, né? Com verde. Dá essa impressão de envelhecido, né? De enferrujado, uma coisa meio, né? Bom, aí já é outro papo. Aí já é outra técnica. Aí essa é a técnica da antotipia, então essas imagens são impressas em papel de aquarela, impressas totalmente artesanalmente também. Então eu sensibilizo o papel com o genipapo e o pigmento de uma maneira, nessa convivência com os indígenas, eu fui colhendo informações com eles, como que eles preparam o pigmento para pintura corporal. É basicamente do mesmo jeito, todo mundo sabe, por exemplo, do jeito que eu faço arroz, deve ser mais ou menos do jeito que você faz, com algumas diferenças ali, né? E eu ia testando de um jeito, do outro, e aí fui vendo qual que funcionava melhor para esse processo. Eu pincelo, né, o papel, espero secar, faço também uma cópia por contato. Mas essas antotipias, agora que eu estava produzindo agora no outono, demorou umas 5 semanas para fazer cada impressão. Cada impressão. É super artesanal, assim. Olha, que lindo. Os efeitos são muito bonitos, né? O resultado fica muito bonito. Você está dizendo, ela também vai se decompondo com o tempo. A folha decompõe um pouco mais rápido, né? Essa ela tem um processo um pouco mais lento, mas também vai se transformando com o tempo. Com o tempo. E aí, como ele é um processo super artesanal, ele tem essas particularidades mesmo de um processo artesanal. Por exemplo, tem algumas que tem a marca da pincelada, né? Porque eu não controlo a força que eu ponho ali, né? Tem uns, por exemplo, que o genipapo, naquele pedaço tinha um genipapo um pouco mais maduro do que no outro, então dá uma diferença de tom. O que é legal, porque você nunca sabe exatamente o que vai ser. Isso me lembra um pouco o pessoal que faz cerâmica, né? Que falou, a gente só sabe o resultado na hora que sai do forno, porque até aí você imagina como é que vai ser, mas, né? Essa é a Priscila Tapajoara, que é uma produtora de imagens, de audiovisual e fotografia. A gente percebe, aí parece, não sei, parece que há uma pincelada ali na horizontal, não sei, tem uma mancha meio horizontal, né? É a marca do pincel, a marca do pincel, né? Então tem essa coisa do processo manual mesmo, que tem essa particularidade e esse lidar também com o processo, né? Que é um encanto também, né? Sim, é uma das coisas que eu gosto. Olha que bonita essa também. Né? Essa foi feita numa aldeia que chama Tenão de Porã, também na zona sul de São Paulo. Essa criança que está pulando é a Liana, que ela levou a gente para conhecer a aldeia, fez um tour com a gente na aldeia, foi um dos dias mais incríveis aí do projeto. Agora, na exposição, você tem quantas fotos lá? Tem 79 fotos. 79 fotos? É engraçado porque a gente precisa, né, ter um panorama ali de quantas fotos vão ter. Só que até o dia da montagem eu tô tirando foto do sol. Porque tem umas assim, porque às vezes não dá certo. Essa tem que ir, mas não tá pronta ainda. E às vezes não dá certo, porque, né, nesse processo, por exemplo, eu sou quase a meteorologista já, porque eu já sei se vai fazer frio nas próximas semanas, porque eu tenho que... Você olha pela janela e fala, eu já acho que dá para fazer uma... Com todo respeito aos meteorologistas, tô brincando, mas porque eu preciso para as folhas, pro genipapo dá para ser um tempo nublado, mas para as folhas eu preciso de sol. Então, se, por exemplo, chove no meio do processo,
Estraga. Normalmente não dá certo. Então, e às vezes é isso, tem algumas imagens que você tenta. E tem que ser o sol. Não pode ser uma lâmpada. Não, tem que ser o sol. Não funciona. Ah, que legal, menina. A exposição está lá no SESI Itapetininga. É a primeira exposição que você faz desse tipo de processo? Ou... Não, esse projeto inaugurou em 2019. Parou na pandemia, claro. Parou na pandemia, então ele foi exposto na Biblioteca Mário de Andrade. Nossa, você perdeu tudo que você tinha feito. Então, o Genipapo ainda funciona, mas eu produzi imagens novas para essa, mas ele ainda está lá, as de 2019 estão lá. As folhas, algumas estavam, mas como essa agora inaugurou uma exposição que vai circular no interior, né? Então, eu produzi novas também para aguentar aí esses meses, né? Então, ela inaugurou no final de 2019 em São Paulo. Em 2020, ela até já estava agendada para Chapecó e Palmas. Veio a pandemia, Palmas acabou cancelando, Chapecó resolveu fazer online e vai abrir agora. Eles fizeram várias exposições online, né, durante os 2 anos de pandemia. Agora eles vão abrir, inclusive, uma coletiva onde o projeto vai participar da coletiva, legal, porque foi online, então vai ter agora uma presencial. Lá no SESI Itapetininga está de terça a sábado, das 9 às 20. Fica na Avenida Padre Antônio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco, Itapetininga. E, claro, entrada franca, né? É só chegar e... Só chegar, usufruir. E de lá, essa exposição então ela vai circular pelo SESI, né? Agora Itapetininga, em agosto vai para Campinas, em outubro vai para Rio Preto. E quando é que vem para São Paulo? Ano que vem. Ano que vem. Vem de novo. Aí já vem com outras coisas também, né? Então, toda a exposição do ano que vem já vai ser diferente, porque eu já vou produzir novas folhas. Então é legal que a exposição não se repete. Não se repete. Quem viu a exposição em 2019 pode ver de novo, porque não é igual. Exato. Dani Sandrini, que trabalho bonito, menina. Obrigada. Legal. Obrigada. E uma coisa curiosíssima, né? Que as pessoas não têm conhecimento dessas técnicas. Foi por aí que a fotografia deu seus primeiros passos, vamos dizer assim, né? São técnicas, tem a pessoa que dizem que é o responsável por essa técnica, que é o mesmo que chama Herschel, que é o mesmo responsável pela cianotipia, né, outras técnicas. Era um inventor curioso, astrônomo, aquelas 1000 funções ali de uma pessoa, né, curiosa ali. E foi tentando, né, descobrir formas de imprimir as imagens fotográficas. E essa aqui ficou um pouco de canto, mas estou resgatando ela. Que legal. Terra, terreno, território no SESI de Itapetininga. Dani, obrigado. Obrigada a você. Boa sorte. Um abraço pro pessoal do Pimenta de Cheiro. Pode deixar. Lá de Itapetininga. O programa está acabando, que pena. E vamos encerrar com o clipe da música Sobre Maria, da Marcela Brandão, que esteve aqui com a gente hoje. Batemos um papo legal com ela. Obrigado por terem ficado conosco. Sejam felizes do jeito que der. E nós voltamos na semana que vem. Até lá. Maria, menina de peito, de punho, de sarro, de bunda que aponta pra lua. Maria acredita que hoje faz sol, mas que amanhã vem um tempo de chuva. Maria sorria de noite, de dia, um riso que até dos olhos escorria. Mas o que Maria tem de mais mudo é uma tristeza que vive no fundo. Maria é sem nome, sem par. De onde você vem, ô Maria? Que sabe do céu, dos búzios da terra, cantando afro-samba, tá perto de Deus. Que fala de amores como quem sofreu, mostrando as feridas que o mundo lhe deu. Maria é mulher de útero em luta, de marra, de força que enverga pra dentro.
acha meritocrático o livre mercado reger a nação. Mas o que Maria tem de mais mudo é uma tristeza que vive no fundo. Maria sem nome, sem par, de onde você vem, ô Maria? Que sabe do céu, dos búzios da terra, cantando afro-samba, tá perto de Deus. Que fala de amores como quem sofreu, mostrando as feridas que o mundo lhe deu.